Boa noite. Hoje o nosso grupo, representado por Miguel Jaber, Enzo Etienne, Paulo Roberto e Sérgio Matos, falará sobre o preconceito linguístico e como Marcos Bagno retratou isso em seu livro Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. Introdução à obra. O livro Preconceito Linguístico, de Marcos Bagno, foi lançado na década de 90, um período marcado pelo fortalecimento dos debates sobre identidade cultural e inclusão social no Brasil. O autor renomado linguista e crítico cultural dedica sua obra a questionar os padrões linguísticos tradicionais e a denunciar a discriminação contra as variedades regionais e sociais da língua portuguesa. O livro também pega aquelas ideias meio tortas sobre o português e joga tudo pro alto, combatendo o julgamento da língua, tipo zoar alguém por como fala. Em um contexto de transformações pós-ditadura, o livro dialoga com a busca por uma educação mais inclusiva e plural, fundamentando suas ideias em dados científicos e exemplos do cotidiano. Sua abordagem inovadora o tornou referência tanto para estudiosos quanto para o grande público interessado na valorização da diversidade linguística. Conteúdo e abordagem. Do que se trata a obra? A obra analisa preconceitos comuns sobre a forma de falar. Bagno, no seu livro, expõe como a gramática normativa imposta nas escolas e na mídia reforça desigualdades sociais ao considerar errada as variedades faladas por classes menos privilegiadas. Também se trata de como esses preconceitos reforçam as desigualdades sociais. Ele propõe uma visão mais democrática da linguagem, baseada na linguística moderna, que reconhece a variação como um fenômeno natural. Mas o que a obra diz? A obra diz que a língua não é homogênea, há variedades de legítimas. Por exemplo, por questões culturais ou regionais, que as pessoas têm seu modo de falar ou gírias únicas da sua própria região e da sua própria cultura. A obra também diz que mitos sobre erro e certo são usados para hierarquizar pessoas, como, por exemplo, pessoas de classe mais baixas serem dadas por essa posição, por seu jeito de falar ou por seu jeito de comunicação herdada, seja de tal forma regional ou cultural. O livro também possui algumas características especiais. Entre elas está o autor usar exemplos práticos no dia a dia e dados linguísticos. Além também do livro possuir uma abordagem acessível e didática. Embora trate de conceitos linguísticos complexos, Bagno utiliza exemplos do cotidiano, ironia e um tom direto para se comunicar com um público amplo. E sobre sua abordagem? Na sua abordagem, temos que o embasamento teórico e pesquisa empírica são fortemente presentes nessa obra de Marcos Bagno. E como dito antes, também temos a linguagem acessível, mas com rigor acadêmico. Conclusão do autor. A parte de conclusão principal e reflexões é dividida em 3 partes, sendo ela padronização e desigualdades, legitimidade de todas as formas de expressão e papel da educação na transformação. Padronização e desigualdades. Bagno argumenta que a insistência em uma norma linguística única ignora a diversidade cultural e histórica do Brasil. Essa padronização extrema reforça desigualdades, pois as variedades regionais ou de classes populares são muitas vezes vistas como erradas, enquanto a variante padrão é associada à elite. Um claro exemplo disso é no caso do povo nordestino e do norte, que muitas das vezes são invalidados como algo mais intelectual ou taxado de algo engraçado, mesmo que não necessariamente a fala da pessoa tenha um teor de comédia. Isso se evidencia muito pela questão da popularização de humoristas nordestinos e da falta de educação não, e da falta de acesso à educação que se deu por muitos anos no Brasil para as áreas mais afastadas das capitais do Sudeste e de outras áreas mais economicamente desenvolvidas.
legitimidade de todas as formas de expressão. O autor defende que todas as formas de falar são legítimas. Cada variante carrega consigo valores culturais e históricos únicos, contribuindo para a identidade plural do país. Essa visão amplia o conceito de correção linguística, tornando-o mais inclusivo. Um claro exemplo de transformação ao longo do tempo, por conta da variação linguística, é a questão do você, em sua essência, era vossa mercê. Mas com o passar do tempo e com a influência de povos africanos, povos que não tinham uma educação básica, acabou se transformando em cada vez algo mais acabou se transformando em algo mais informal, saindo de vossa mercê para vós mercê, como era dito, por exemplo, pelos escravos, e até o você do hoje em dia, que muito se brinca também que possa se transformar em ser, como já ocorre muito no meio da internet. Papel da educação na transformação. Para Bagno, a educação é crucial para combater o preconceito linguístico. Ele propõe uma abordagem pedagógica que valorize as diferentes formas de expressão, promovendo o respeito e a consciência sobre a diversidade. Essa mudança pode contribuir para uma sociedade mais justa, onde as diferenças linguísticas são vistas como riquezas e não como defeitos. Isso é uma questão que, como o exemplo do Nordeste, que eu já citei anteriormente, ajudaria muito nesse ponto. Pois, como eu disse, às vezes o povo nordestino, nortista, acaba perdendo credibilidade, principalmente entre as pessoas mais velhas, por conta dessa questão da associação com algo engraçado ou com comédia. E a educação é fundamental nesse meio, porque faria com que isso fosse desvinculado, assim como qualquer outro preconceito de qualquer outra área do Brasil e região, assim como, por exemplo, os cariocas, que são muito associados como algo marginalizado, ou algo de favela, apesar de não ser o estado que mais tem crime, ou índices de crimes mais altos, e etc. Boa noite, professor. Hoje eu vim aqui falar sobre o filme My Fair Lady e o preconceito linguístico. E principalmente quais são as relações entre essas duas obras. Bom, e quais são as relações? O filme My Fair Lady, Minha Bela Dama em português, ele é, ele é criado nos anos 60, na década de 60. E nessa década estava enraizado todos os preconceitos possíveis para entre humanos, né? Sejam eles racistas, misóginos, socioeconômicos e entre eles o preconceito linguístico, que era muito forte e ainda é muito forte. Tanto que lá na Inglaterra já era falado sobre preconceito linguístico. Aqui no Brasil também foi falado sobre isso, com o autor Marcos Bagno, que escreve esse livro Preconceito Linguístico. Bom, e no filme, o preconceito linguístico, ele vem através da senhorita Elisa Dolittle. E ele é causado pelo professor de gramática. A Elisa Dolittle é julgada por seu sotaque cockney, que é o que reflete exatamente no que o professor Marcos Bagno fala sobre no livro Preconceito Linguístico. Então, a imposição de uma norma culta que tira as pessoas
deixa as pessoas fora da margem da sociedade, por conta dessas variações, elas são muito erradas. São muito erradas. Por conta do que essa tentativa de corrigir, ela vira um mecanismo de exclusão. Ela reforça hierarquias e desigualdades que ficam cada vez mais distantes quando isso começa a acontecer. Essa relação ressalta a importância de valorizar a diversidade linguística, reconhecendo que cada variante carrega uma identidade própria e uma riqueza cultural. Considerações finais. Primeiro, quero destacar a importância da discussão. Reconhecer e valorizar a pluralidade linguística é essencial para combater discriminações, pois muitas vezes o modo de falar de uma pessoa é associado a seu nível social ou cultural. Ao analisarmos obras literárias e culturais como My Fair Lady, percebemos como a sociedade julga diferentes formas de falar e impõe uma norma padrão, como se fosse a única legítima. Isso nos mostra a força dos estereótipos linguísticos e como eles podem excluir ou oprimir quem não segue essa norma. Em segundo lugar, fica a mensagem final. A leitura de Banho nos convida a repensar o que chamamos de certo e errado na língua, abrindo caminho para uma reflexão mais ampla sobre respeito e inclusão. Entender a riqueza das variações linguísticas ajuda a perceber que não existe uma única forma de falar correta, mas sim várias maneiras legítimas de expressão. Por isso, a mudança de postura deve começar na educação, pois é na sala de aula que podemos conscientizar as futuras gerações sobre a importância de acolher e valorizar a diversidade linguística. Concluindo, espero que essa apresentação tenha mostrado como a obra de Marcos Banho e o exemplo de My Fair Lady podem nos inspirar a transformar nossa visão sobre a língua e, consequentemente, contribuir para uma sociedade mais inclusiva.